Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. Convosco Pedro Jorge Pereira, PJP. E hoje venho-vos trazer mais um episódio da série dos 12 Mandamentos das Relações Amorosas. Hoje, então, venho-vos trazer, e confesso que não sei de cor qual é o episódio, se é o quarto ou o quinto, tinha a minha cábula, mas entretanto não o encontro. Mas, apesar de não saber qual é o número do episódio, sabem qual é o tema. E então o tema que vos venho trazer hoje é sobre o quanto de nós devemos ou não dar a uma relação. E então o mandamento que vos trago é: não darás de menos de ti numa relação. Antes de começar com o vídeo propriamente dito, deixo a habitual sugestão, se ainda não o fizeram, para colocarem o vosso gosto na página do Facebook, para seguirem o canal também no YouTube, ativarem o sininho, ou seja, subscreverem o canal para receberem as notificações dos próximos vídeos, das próximas reflexões. E se sentirem que o conteúdo destas reflexões pode beneficiar outras pessoas, os que vocês conheçam, familiares, amigos, colegas de trabalho, naturalmente eu pessoalmente fico muito grato e creio que é um contributo que todos podemos dar também para uma evolução coletiva, para uma evolução planetária. E então vamos ao tema 2. Entrando então no tema 2, se bem se recordam, para quem teve a oportunidade de assistir, o anterior episódio era sobre o facto de não darás demasiado de ti a uma relação, que no fundo tinha a ver com esse alerta para não chegarmos a um ponto de praticamente nos alienarmos, de a determinado momento já não sabemos quem somos, porque entregamos demasiado ou colocamos demasiada expectativa, colocamos demasiada pressão até numa determinada relação, e parece que por vezes acontece esse tipo de situações que parece que aquele ou aquela pessoa vive quase exclusivamente só para a relação e parece que o seu sentido existencial passa quase exclusivamente por aquela relação amorosa, e isso acaba por criar todo um conjunto de mecanismos, nomeadamente de dependência, que, do meu ponto de vista, claro, são de alguma forma perniciosos, são no fundo prejudiciais para aquilo que pode e talvez deva ser uma relação saudável e equilibrada. Equilibrada, no fundo, entre aquilo que é essa dimensão da nossa vida e as outras dimensões que não devem deixar de estar presentes e não devem deixar de ser importantes. No entanto, e entrando já no tema 2, o oposto também é válido. E quando eu falo do oposto, refiro-me à energia, à disponibilidade, à atenção, ao tempo que colocamos numa relação. Ou seja, se nós não estivermos realmente, de alguma forma, de corpo e alma nessa relação, se não estivermos verdadeiramente envolvidos, se não estivermos verdadeiramente empenhados, dificilmente essa relação irá fluir, ou pelo menos não irá provavelmente atingir todo o potencial que poderia ter se alicerçasse realmente num propósito evolutivo, num propósito também de autoquestionamento. No fundo, se não cumprisse aquilo que será talvez um dos papéis ou uma das funções mais interessantes numa relação, que é o próprio facto de servir como um espelho da nossa própria personalidade, do nosso próprio comportamento, para podermos ter consciência de determinados mecanismos, determinados, entre aspas, defeitos que trazemos e que se calhar, se não fôssemos colocados à prova, entre aspas, num contexto relacional, não teríamos a oportunidade de adquirir a mesma consciência sobre eles. Esse é, portanto, pelo menos do meu ponto de vista, e não só, é um dos principais potenciais, ou um dos potenciais mais interessantes de uma relação. Mas muitas vezes parece que existe aquela ideia de que uma relação existe quase para preencher um vazio, ou para não nos sentirmos sós, ou para outro tipo de situações, com outro tipo de motivações que provavelmente não serão as motivações mais interessantes ou mais adequadas, ou se quisermos com maior potencial evolutivo. Então basicamente é isto. Claro que este episódio relaciona-se com os outros anteriores, desde logo porque é que estamos realmente numa relação, quais são as nossas motivações, mas se estamos, se acontece, se surge essa circunstância, surge, se quisermos, essa oportunidade,
Então, é de alguma forma extremamente importante, se queremos que essa relação se desenvolva e se queremos que consiga atingir o seu potencial, é importante, é fundamental, é essencial, é básico, etc, etc, colocarmos energia nessa relação, estarmos disponíveis, sobretudo estarmos disponível para o outro. Não significa, e volto a frisar, não significa deixarmos de fazer outras coisas que são importantes para nós, não significa, nem deveria significar, deixar de estar com outras pessoas que não são exatamente o nosso parceiro ou a nossa parceira, nem significa deixarmos de, se calhar, de termos os nossos hobbies, termos os nossos passatempos, no fundo de fazermos coisas que nos fazem sentir bem, coisas que nos fazem sentir realizados, coisas que nos fazem sentir felizes, sem estarmos exclusivamente dependentes de uma pessoa ou de uma relação. No entanto, lá está, volto a referir, é importante o tempo, é importante a disponibilidade também para, no sentido da auto-observação, no sentido de ter muita discussão com outra pessoa, discussão não necessariamente no sentido negativo, da oposição de ideias, mas discussão no sentido de trocar ideias, no sentido de, no fundo, perceber quais são as expectativas recíprocas, no fundo de perceber qual é o caminho que estão a seguir, se faz sentido, se não faz, o que é que pode ser diferente, o que é que pode ser melhor, quais são as disfunções que podem estar a existir, quais são as sombras, no fundo, que estão a emergir no contexto dessa relação. Tudo isso é fundamental e tudo isso é fundamentalmente trabalhado com comunicação, com muita comunicação, e para isso é preciso disponibilidade, é preciso investirmos tempo, é preciso energia. Se não damos realmente ou verdadeiramente de nós a uma relação, parece-me que dificilmente ela irá desenvolver-se, ela irá evoluir, o que não significa que muitas pessoas estejam em contextos relacionais, estejam em relação, nomeadamente até durante muitos anos, sem investirem necessariamente um grande esforço, ou uma grande disponibilidade. Muitas vezes há até quase aquela questão de cair numa certa rotina, quase uma adaptação à outra pessoa, por si mesmo, e deixa de haver, se calhar, esse processo mais construtivo, mais de observação, mais de desenvolvimento. Então é fundamental. É isso aí, era basicamente este mandamento que vos queria deixar hoje, este mês, nomeadamente. Se acharam que esta mensagem é útil, já sabem, agradeço se puderem reencaminhar. Muito obrigado por terem assistido, espero ver-vos no próximo episódio. Até lá, um grande abraço e boa ecoloção.